Quem foi Bila? A história de Bila na Bíblia. Nesse estudo bíblico, vamos falar sobre Bila e entender com a Bíblia ilustrada e narrada tudo a respeito sobre a personagem da Bíblia chamada Bila. Então vamos lá? Quem foi Bila na Bíblia? O nome Bila possui os significados de despreocupado, simplicidade, modéstia, tímido ou vacilante. No livro de Gênesis, capítulo 29, versículo 28, a Bíblia diz que quando Raquel se casou com Jacó, Bila foi dada como presente de casamento a Raquel por seu pai Labão, pois era um costume comum um pai presentear sua filha com uma serva em seu casamento. Bila então passou a ser a serva de Raquel, e uma vez que Raquel se mostrou inicialmente infértil, ela mandou com que Jacó se deitasse com sua serva Bila, e Jacó atendeu ao pedido de Raquel e se deitou com Bila. E assim Bila veio a se tornar mãe de 2 filhos de Jacó, que fizeram parte dos 12 filhos de Jacó. Confirmamos isso na palavra de Deus em Gênesis capítulo 30, versículo 3, onde a Bíblia diz que nos primeiros dias do casamento de Raquel com Jacó, ela não conseguia gerar em seu ventre, por isso enviou Bila a Jacó como concubina, a fim de que ela tivesse filhos por meio dela. Uma concubina era uma escrava que tinha como uma das suas responsabilidades a de ser mãe substituta em prol da sua senhora, a fim de garantir a continuidade do nome da família. Na época antiga, a infertilidade era motivo de grande vergonha para as mulheres. Era prática comum, então, que uma esposa estéril fornecesse uma concubina, a fim de garantir os filhos ao seu marido. Uma concubina era tratada como um membro da família e um canal legítimo para a sucessão hereditária. No livro de Gênesis, capítulo 35, versículo 25, a Bíblia diz que Bila deu a Raquel e a Jacó o seu 5º filho, que Raquel chamou de Dan, e gerou também o 6º filho de Jacó, que foi chamado de Naphtali. Em Gênesis capítulo 30, dos versículos 4 ao 8, a palavra de Deus diz que Raquel considerava os meninos de Bila como seus próprios filhos, pois a concubina dava luz literalmente sobre os joelhos da esposa, simbolizando que a esposa é quem havia dado um filho legítimo ao seu marido, tanto que foi a própria Raquel quem deu o nome aos filhos de Bila. Em Gênesis 35, versículo 22, a Bíblia diz que mais tarde Raquel teve o seu ventre aberto e deu à luz a Benjamim, sendo que Raquel morreu no parto. E agora vamos ver sobre o incesto de Bila e Ruben. Em Gênesis capítulo 35, versículo 22, a palavra de Deus diz que depois da morte de Raquel, os servos de Jacó retiraram a sua cama da tenda onde ele dormia com a Raquel, a sua esposa preferida, e colocaram a cama de Jacó na tenda de Bila, acreditando que seria a vontade de sua senhora. Mas Jacó não quis dormir na tenda de Bila e de nenhuma outra de suas esposas. Jacó preferiu dormir sozinho na cama da sua amada, se consolando de sua dor. Ruben, o filho primogênito de Jacó, com a sua esposa Lia, numa certa noite, astuciosamente entrou na tenda de Bila e se deitou com ela, mas logo pela manhã seu pai Jacó já havia descoberto. E em Gênesis 49, dos versículos 3 ao 4, a Bíblia diz que Ruben contaminou o leito do seu pai, fazendo assim com que ele perdesse o direito de ter sua herança em dobro, sendo acusado de adultério com Bila por cometer um ato incestuoso ao se deitar com a concubina de seu pai. E o resultado do adultério de Bila com Ruben foi com que ele foi amaldiçoado por seu pai e privado de ter o seu direito de primogenitura, que Jacó passou aos filhos de José. Outra ocasião onde Bila é mencionada é ao meio de uma disputa familiar, no capítulo 31 de Gênesis, onde a palavra de Deus diz que a ocasião era a desavença entre as 2 esposas de Jacó, Lia e Raquel, que se enfrentavam a fim de ter o amor e a atenção do seu marido Jacó. Raquel, a quem Bila servia, era a esposa mais amada de Jacó, mas também era a esposa que tinha a frustração de ser estéril. Por isso Bila
Bila, com seu ventre, serviu a Raquel e contribuiu com a descendência de Jacó. No livro de Gênesis, capítulo 30, dos versículos 1 ao 13, vemos na palavra de Deus um contexto envolvendo muitos ciúmes e rivalidade entre as duas irmãs, Raquel e Lia. E as servas Bila, que é a de Raquel, e Zilpa, que é a de Lia, acabam por ficar no meio dessa disputa conjugal, porém cumprem um papel muito significativo. Portanto, Bila não era uma escrava comum, mas sim uma serva direta, a esposa mais amada de Jacó. E sobre Bila e a sua descendência, no livro de Gênesis, capítulo 46, do versículo 23 ao 25, a Bíblia diz que o filho de Bila, chamado Dan, gerou Uzim, e o outro filho de Bila, o Naftali, gerou Jazeel, Guni, Jezer e Silém, sendo estes os netos de sangue de Bila. Dan se tornou líder de uma das tribos de Israel, que apesar de ser uma tribo pequena, veio a se tornar uma parte importante na história, fato que pode ser visto no vídeo completo sobre a verdadeira história de Dan, aqui no canal do Bíblia Ilustrada. Naftali, que tinha em seu nome o significado de minha luta ou minha disputa, refletia bem o significado do seu nome, pois o momento em que nasceu era bem no momento em que a serva se via no meio daquelas brigas de suas senhoras, Raquel e Lia. Naftali também esteve envolvido no atentado contra o seu meio-irmão mais novo, José. Naftali aparece também na ocasião em que Jacó abençoou seus filhos antes de morrer, juntamente com seu irmão direto Dan e com seus outros meios-irmãos pertencentes às 12 tribos de Israel. Bila hoje está enterrada na tumba dos matriarcas na Tibéria. E há duas sugestões a respeito de Bila contido em textos não aprovados e que não comprovam a sua veracidade. E um está no testamento apócrifo de Naftali, que diz que Bila e Zilpa eram irmãs e que o pai delas se chamava Roteus e que ele foi levado ao cativeiro, resgatado por Labão, o pai de Raquel e Lia, que deu a Roteus uma esposa chamada Euna, e essa consequentemente seria a mãe de Bila e Zilpa. No outro texto, que também não tem credibilidade bíblica, diz acerca de comentários de alguns rabinos que afirmam que Bila e Zilpa eram filhas de Labão por meio de suas concubinas, tornando-as meias irmãs de Raquel e Lia, ressaltando que tais afirmações desses dois textos não são tidas como verdadeiras, sabendo-se biblicamente que Bila foi a serva de Raquel que concebeu 2 filhos a Jacó. Na palavra de Deus, então, não diz mais nada acerca do caráter e a vida pessoal de Bila, simplesmente que ela foi uma serva comum que passava a sua vida a serviço da sua senhora. Há também na Bíblia uma cidade com o nome Bila, e está citada no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 29, e a palavra de Deus diz que essa cidade está no sul de Judá. Chamada também Balá em Josué, capítulo 19, versículo 3, a cidade foi atribuída à tribo de Simeão, o segundo filho de Jacó e de Lia. Embora a localização exata da cidade de Bila nunca tenha sido identificada, acredita-se que ela faça parte do Negev, na Judéia, pois aparece em listas com outras cidades do Negev. No livro de Crônicas, os irmãos de Simeão ou Simei teriam vivido nessa cidade chamada Bila e nos territórios vizinhos antes do reinado de Davi. Possivelmente, o nome dessa cidade é uma homenagem à personagem Bila. A história da personagem Bila nos mostra que, apesar de Bila ocupar uma posição humilde, ela teve um papel muito importante na descendência de Jacó. Bila tinha algo que sua senhora não tinha, o poder de gerar uma vida, que era crucial para uma esposa naquela época. E quantas mulheres hoje têm esse privilégio, mas não têm o desejo da maternidade? Devemos respeitar, sim, os desejos de cada pessoa, mas é de se pensar em quão maravilhoso é ter essa herança do Senhor em nossas vidas e conhecer esse amor de mãe para com o filho, que é único e que não tem como se viver de outra forma a não ser gerando uma vida em seu ventre. Que Deus abençoe seus caminhos, ilumine sua vida com sabedoria do alto e te leve a fazer as melhores escolhas. Até o próximo vídeo.